Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso completo de colorimetria aqui no YouTube. Antes de começar, eu já quero pedir uma coisa, para você clicar aqui embaixo no joinha se você estiver gostando e quiser continuar vendo essas aulas. Esse joinha aqui é o termômetro para mim saber se você realmente está gostando do meu conteúdo e se eu irei continuar postando esses conteúdos. Então, se você quer continuar, quer que eu continue postando, clica aqui no joinha e vamos embora. E se você é novo aqui no canal, eu quero pedir que você se inscreva, ative as notificações, porque assim, quando eu postar algum vídeo, alguma aula, você será avisado. O nível de melanina é responsável pela variação da cor. Pessoas com mais melanina vai ter uma pele mais escura do que pessoas com pouca melanina. A melanina é o pigmento responsável pela cor da nossa pele. Ela pode ser encontrada dentro da nossa derme e epiderme, nos cabelos, nos pelos e nos olhos. Por isso, a melanina também é responsável pelas sardas e também pelo tom natural de cabelo e olhos. Olhos azuis bem claros, assim como cabelos brancos, têm pouca melanina. Por outro lado, cabelo preto e olhos castanho escuro têm uma alta quantidade de melanina. A melanina também nos protege da radiação ultravioleta nociva, raios UVA e UVB, agindo como um protetor solar natural. Quando ficamos expostos a essa radiação, nosso corpo automaticamente aumenta a produção de melanina, dentro do que for possível, óbvio, para tentar absorver esses comprimentos de onda e evitar danos ao nosso corpo. Por esse motivo, ficamos bronzeados e às vezes também sofremos a queimadura do sol. A melanina não é o único fator que afeta a coloração da nossa pele. Nossa pele contém muitos vasos sanguíneos e a vermelhidão pode variar por vários motivos, dependendo da pessoa e de outros elementos, como por exemplo, exercícios físicos, estar emocionado por alguma razão ou etc. Quando alguém faz exercícios físicos, o sangue é bombeado para a superfície para suprir as glândulas de suor, o que resulta numa pele mais corada. Os vasos sanguíneos, assim como tecidos e veias, podem ser vistos quando a pele é muito clara, e isso afeta o aspecto geral da coloração de alguém. Por isso que quando alguém de pele clara fica com vergonha, é fácil perceber. Além disso, o torso, o rosto e a palma das mãos têm coloração diferente na mesma pessoa. Assim, é fácil perceber que a melanina é um fator importante, mas não é o único a ser considerado na coloração de uma pessoa. Os melanócitos são as células que produzem a melanina, responsável por essa mudança na pigmentação. A capacidade de absorver os raios danosos é uma propriedade da melanina que visa nos proteger da exposição repetida aos raios solares ao longo do tempo. É fácil observar que pessoas de diferente região do mundo se adaptaram ao longo do tempo conforme a intensidade de radiação solar na sua região, aumentando ou não a produção de melanina. Isso explica a nítida diferença entre a pele de ancestralidade europeia e a de origem africana, por exemplo. A melanina se divide em dois tipos e um desses tipos se divide em outra categoria. Quando nós juntamos esses três tons, nós temos a coloração natural da nossa pele. Nós usamos o azul como finalidade didática para a gente fazer os nossos exercícios de pigmentação da pele, mas isso não quer dizer que minha pele tenha coloração azul na sua composição. O tom e o subtom da nossa pele existem por essa quantidade dessas colorações da nossa melanina. A eumelanina é um pigmento marrom, a feomelanina é um pigmento que pode ser amarelo e vermelho ou amarelo ou vermelho. Não vou entrar em maiores detalhes porque já tem na aula anterior. A melanina, ela vem de um aminoácido chamado tirosina. Quando uma pessoa tem deficiência de tirosina, nós nos deparamos com os casos de albinismo,
que a pessoa não consegue produzir a melanina e a pessoa fica com aquele aspecto muito branco. Normalmente a gente sempre encaixa essa classificação das peles dos albinos como azuladas ou até mesmo aquele rosa frio que eu chamo de magenta. Então nós nos deparamos com essas duas colorações de pele. Fazer essa maquiagem dessa pessoa requer muito cuidado e também uma distinção dessas colorações. Por isso, usar o círculo cromático para peles brasileiras vai te dar um maior suporte para você identificar qual é o subtom exato da pele albina na qual você está trabalhando. Jamais coloque pigmentação amarelada, pós-amarelados nessas peles. Nós temos uma aula que eu fiz uma pele com vitiligo, que os princípios são os mesmos de uma pele albina. Se você tem dúvidas sobre esse assunto e gostaria de aprofundar o seu conhecimento, assista essa aula. O tom da pele é o quanto próximo do branco ou da coloração escura, preto, essa pele está. Assim a gente tem pele clara, pele média, pele escura, ou no inglês, light, medium ou dark. O subtom de pele é a cor fantasia, que é essa melanina combinado com a coloração da pele, dos vasos sanguíneos, reflete na superfície da pele. Então essas variações de coloração podem ser diversas. Assim, é fácil de você encontrar no meu círculo cromático várias matizes, porque de fato a pele pode refletir qualquer uma dessas colorações. Normalmente a gente não tem só subtom de pele, a gente pode ter alguma mancha, alguma coloração, seja um hematoma ou uma discromia, uma hiperpigmentação da pele, e isso tudo tem subtom também, não só a coloração da pele, mas também as das manchas. Então é importante a gente usar esse círculo, porque aqui dentro não tem só subtom de pele, mas também algumas discromia, algumas manchas, algumas colorações de melasma, que vai ser mais fácil de vocês identificar utilizando esse círculo cromático. Então, o subtom é a cor de fundo da pele, amarelado, azulado, esverdeado, magenta, enquanto a sua predominante é o tom claro, médio ou escuro. Infelizmente, muitos maquiadores não fazem ideia de como trabalhar os subtons, porque os cursos não ensinam direito ou apenas dizem que existem tons frios e quentes, ou subtons quentes, frios e neutros. Poucos cursos ensinam como se comportam os pigmentos da melanina e como varia de pessoa para pessoa, criando muito mais do que tons frios e quentes. E é aqui que entra a cor azul, vermelho e amarelo, criando toda essa diversidade de subtons de pele. No PDF tem um exercício explicativo bem exemplificado de como vocês vão fazer todas essas cores do círculo cromático para a pele brasileira. Então eu quero todo mundo fazendo esse exercício. Qualquer dúvida é só me falar. É importante lembrar que o subtom da pele não tem nada a ver com etnia, embora muitas pessoas achem que isso tem alguma relação. Não é porque o seu tom é escuro que o seu subtom vai ser quente, ou não é porque o seu tom é claro e vai ser o subtom frio. Qualquer tom vai ter variações de subtons. Antes de escolher o tom de base, é importante saber qual subtom tem aquela pele na qual vai receber aquela cobertura. O subtom está relacionado com a cor de fundo da pele, isso é, a matiz de onde vem aquela predominância da coloração. Para vocês fazerem um exame detalhado para saber qual é o subtom da pele na qual vocês estão trabalhando, é muito simples. Basta vocês fazerem a higienização da pele da sua cliente ou modelo, fazer a hidratação e aproximar o círculo cromático para peles brasileiras das áreas que vocês gostariam de identificar esse subtom
tom na qual vocês estão tendo dúvida. Assim vocês vão ver e vão identificar qual é a matiz aonde aquela pele está classificada. É comum classificarmos os tons de pele como quentes ou frios, embora essa seja uma classificação que geralmente é usado de maneira incorreta, porque só podemos dizer que uma pele é quente relacionado a outro tom de pele na mesma pessoa. O mesmo tom pode ser considerado quente relacionada a uma referência ou frio relacionada a outra. As bases são feitas para uniformizar essa variação na cor da pele, devendo ter uma cor ou mistura de cores que se aproximem do tom da pele, para ter uma cobertura mais perfeita possível. Para isso, a gente precisa acertar os 3 elementos na cor da base. A matiz, que é a cor em si, ela tem que ser semelhante à cor de fundo da pele, ou seja, o subtom da pele, o valor, o quão próximo do claro ou do escuro essa pele vai estar. E a saturação, a intensidade de cor nessa base, se é uma pele mais visivelmente amarela ou menos visível essa coloração amarela ou oliva ou qualquer matiz na qual essa pele está. O primeiro passo, então, é descobrir o subtom, a matiz, e para isso a gente vai usar o círculo cromático para a pele brasileira. Após acertar o subtom, a gente vai identificar o valor, a luminosidade dessa pele, se está mais próxima do claro ou do escuro. E a partir daí, a gente vai selecionar uma base correspondente. É muito importante que o subtom tenha sido acertado, pois se você acertar a luminosidade, mas errar o subtom, a pele pode ficar opaca, acinzentada demais ou numa coloração que não corresponde ao resto do corpo da pessoa. Devemos também atentar que peles oleosas faz a base parecer mais escura. E aqui nas práticas eu fiz uma pele que eu comecei com a coloração muito mais clara do que eu deveria. Vocês vão provavelmente perceber essa variação, mas o resultado final foi maravilhoso. Justamente por isso, porque eu sabia que essa base ia escurecer um pouquinho mais, então eu ajustei. O terceiro passo é compreender a intensidade, a saturação da nossa base, pois mesmo acertando o subtom e o valor tonal, a luminosidade, caso a base esteja saturada demais, quer dizer acinzentado, ou pouco saturada demais, uma cor muito evidente, muito pura, a cobertura não será perfeita. E vocês podem entender melhor sobre essas 3 características aqui no círculo cromático. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui o vermelho como referência. Embora todas essas peles sejam da matiz do vermelho, a luminosidade e a saturação dessas peles são diferentes. Por exemplo, aqui a primeira é mais clara, a segunda já é média e a terceira é escura. A predominância também, a intensidade de vermelho em cada uma também é diferente. E é muito importante vocês atentarem. Por exemplo, quando vocês identificarem um subtom de uma pele, uniformizar toda essa pele na sua matiz correspondente, perceba que as sombras que vocês vão criar, os contornos, as luminosidades, tem que ser referente a essas 3 características. Então, peles quentes, sombras mais quentes, peles frias, sombras mais frias. Os corretivos também. As peles frias terão pontos de iluminação mais frios, as peles quentes, pontos de iluminação mais quentes. Vamos supor que vocês errem na saturação da sua base. Vocês coloquem uma coloração muito predominante. Aqui eu estou com a coloração vermelha. Vamos supor que vocês coloquem uma pele muito avermelhada. Como é que eu vou corrigir isso, Sara? Vocês vão misturar a sua cor complementar. Lembra que quando a gente mistura cores complementares, a gente anula as cores, a gente tem um resultado que chama-se de neutralização. Então, tudo que vocês precisam fazer é colocar
o verdinho para dar uma ajustada nessa pele mais avermelhada. O oposto acontece nas peles negras. Por que nas peles negras? Normalmente a gente quer utilizar cores mais luminosas. Assim a gente vai ter um resultado mais acinzentado. Então a dica é: use sempre cores puras nas misturas das bases. Normalmente a gente sempre quer pegar os corretivos luminosos para corrigir peles que são mais escuras. E a gente tem que lembrar que cor escura, cor intensa, só é corrigido com a cor pura, 100% de cor. Então a dica é: peles negras, vocês vão usar cores mais intensas, as cores puras. Se necessário, faça testes, vários tons na pele para ver qual se ajusta melhor, qual vai desaparecer naquela pele negra. A gente já sabe que a regra sempre é escolher as bases no rosto ou no pescoço, porque no pulso, em outras regiões do corpo, isso não vai ser muito interessante, não vai dar um resultado desejado. Por quê? Porque essas peles dessas regiões são muito diferentes da do rosto e do pescoço. Se o pescoço for muito claro ou muito escuro, talvez vocês precisem fazer uma cor para o pescoço e uma cor para o rosto. Ou vocês podem uniformizar tudo. Normalmente eu faço maquiagens de pele negras, respeitando essas diversidade dessas colorações nas áreas específicas. Por exemplo, se o colo é mais intenso, tem uma coloração mais escura, eu vou fazer aquela camuflagem com a cor mais escura, integrando já com a área do pescoço. Se o meu pescoço for mais claro, então eu vou fazer aquele esfumadinho entre as duas cores para ter essa conexão. E eu vou trazer essa intensidade do corpo para o rosto. Então, quando a gente identifica o subtom da pele, a gente consegue trabalhar com todas as matizes do círculo cromático. Por exemplo, se a pele é vermelha, eu vejo que ela é um vermelho intenso, eu vou colocar como iluminação corretivos que são vermelhos mais claros, que são mais rosados naquela pele. E aí, no contorno mais escuro, eu sempre vou trazer aquela intensidade, aquela calor para aquele rosto. Além disso, é comum pessoas de pele mais escuras ter algumas áreas centrais do rosto mais claro. E a minha dica é: vocês têm que trazer essa claridade para os iluminadores. Então é aí que a gente vai explorar os subtons e os tons dessa região central, que é numa coloração muitas das vezes mais clara. Para vocês não ter que carregar uma quantidade exagerada de base para os atendimentos, a minha dica é: tenha bases neutras e claus, corretivos, ajusters que vão auxiliar para que vocês mudem o subtom daquele produto. Então isso é muito importante, que vocês trabalhem com cores neutras, porque assim vocês conseguem transformar elas tanto em subtons frios quanto em subtons quentes. E é para isso que serve esse conhecimento de colorimetria. Vocês economizam dinheiro, carregam menos produto e o resultado é impecável. Vocês vão fazer uma maquiagem muito mais natural, muito mais realista do que normalmente vocês fariam com produtos que já vêm trabalhado de fábrica. Nunca esqueça também de levar a cor branca, seja em claus, corretivos ou ajuster, para vocês regularem a luminosidade dos produtos. Essa cor é indispensável na minha bancada. As bases em creme contêm alta quantidade de pigmento e conseguem cobrir perfeitamente a pele. São consideradas bases opacas. Ao passo que as bases líquidas variam muito em pigmentação, mas normalmente são consideradas translúcidas. As bases em cremes podem ser diluídas se necessário, mas é muito importante que o diluidor tenha o mesmo princípio aglutinante da sua base, pois se vocês misturarem aglutinantes diferentes como cera, água ou silicone e água, óleo, o resultado não vai ser legal. Vocês vão ter uma pele que, quando vocês selarem ela, vocês vão ver alguns defeitos. Normalmente a coisa que mais acontece é
a minha base tem alguns pontos que não está cobrindo ou está abrindo. Ou muitas das vezes quando vocês selam, parece que a cobertura dela não tá legal, parece que ela cedeu. E isso acontece por esse motivo, porque muitos aglutinantes não se misturam. Então a dica que eu tenho para vocês é: olhem o rótulo da base que vocês vão usar, veja qual é o componente aglutinante, qual a maior concentração daquele produto e veja também as dos diluidores. Perceba se os dois são do mesmo princípio. Caso não seja, não misturem, gente. É melhor vocês utilizarem uma outra base para diluir, uma que é mais cremosa, do que vocês usarem um diluidor que não corresponde com a composição da sua base. Quando vocês aplicarem a base e perceber que está um pouco fora do tom que vocês desejavam, vocês podem fazer uma correção aplicando um pó com a cor que vocês precisam. Não precisa retirar toda a base do rosto e ter que começar tudo de novo. Vocês podem ir ajustando conforme vai fazendo aquela pele. Com o pó, vocês conseguem uma mudança leve sem ter que tirar toda a pele e começar tudo de novo. Quando tiver cobrindo com pó, o maquiador pode escolher se cobre com pó opaco ou translúcido e se esse pó vai ter alguma coloração ou não. Alguns pós podem conter pigmento, reforçando a base nesse caso. Outros apenas retêm o óleo e não adiciona cor nenhuma. Por isso é importante fazer a escolha certa, porque isso pode reforçar ou arruinar o seu trabalho. Entre os tipos de pó nós temos o pó opaco. Os pós opacos, eles são prensados com cor pigmento. Eles têm um efeito de cobertura total. É o Studio Fix da MAC, por exemplo. Os pós opacos, eles podem ser usados como base ou reforçar algum tom da pele. Pó iluminador. Eles são elaborados com partículas refletivas, então adicionam um aspecto brilhoso à pele. É como o da Payot, aquele 04 famosinho que a gente conhece. Pó sem cor. O pó sem cor, o próprio nome já diz, ele não adiciona cor nenhuma e ele não deve ser confundido com o pó branco ou o levemente translúcido, pois todos são muito parecidos quando fechados. O pó levemente translúcido, ele pode adicionar uma cor, porque ele pode conter um pouco de pigmento. O pó translúcido. O pó translúcido, ele tem uma variedade de cores e pela característica da translucidez associada à sua cor, ele é uma ótima opção para acrescentar uma leve camada de cor sem ter que alterar a base da maquiagem. Esse pó, eu diria que o melhor exemplo para ele é o da Chanel. Pó banana amarelo. Esse pó, ele é muito popular. Ele pode aquecer a aparência total da pele. E ele tem um aspecto menos embaçado que os pós brancos ou frios. Ele não é recomendado para peles brancas ou peles muito rosadas, porque ele gera um amarelamento muito artificial. O mesmo ocorre em peles escuras, peles negras, que requer cores mais intensas. Nelas, ele aparece muito claro e acinzentado. E esse é um dos maiores erros que alguns cursos cometem, porque recomenda ele para todos os tipos de pele negra. E aí é onde a gente cai naquele velho problema da pele negra acinzentar. Corretivos são utilizados quando alguma mancha ou outra cor indesejada não conseguem ser camuflado apenas pela base. Normalmente eles têm uma espessura maior do que a base e têm uma pigmentação bem mais forte, conseguindo cobrir manchas muito acentuadas como as olheiras. As cores a ser utilizadas nos corretivos são determinadas pelas regras já estudadas até aqui. Por exemplo, corretivos salmão e pêssego camuflam manchas azuis e marrons, principalmente na área dos olhos. Já corretivos amarelados camuflam manchas roxas. Para iluminar a região abaixo dos olhos, evite cor de corretivo muito claras, porque algumas pessoas fazem isso
e dá um aspecto muito artificial. Recomendo uma cor de corretivo na mesma cor de subtom da pele da sua cliente ou modelo, ou neutro, para uma cobertura efetiva sem aspecto artificial. Fazer correção nem sempre é necessário, porque a base pode ser forte o suficiente para cobrir a maioria das manchas na pele, mas quando a correção é necessária, devemos usar o conhecimento de colorimetria para a gente usar a cor complementar, principalmente nas manchas mais resistentes à cobertura, como tatuagem e outras manchas mais intensas. Depois da primeira camada de corretivo na cor complementar, para neutralizar a mancha, devemos passar a base ou outro corretivo, caso seja necessário, normalmente nesse caso um corretivo na cor da pele da cliente, tomando muito cuidado para trazer um aspecto de pele natural, evitando o acinzentamento. Caso seja necessário, reveja a aula de acinzentamento da pele. Sempre devemos lembrar que o corretivo também tem que ter a mesma luminosidade da pele. Manchas vermelhas. Normalmente o verde vai neutralizar manchas vermelhas, porém devemos prestar atenção para não acinzentar essa mancha. Dependendo do caso, você pode usar algo com menos azul, como a cor amarela. Esse tipo de mancha é comum a gente encontrar nas rosáceas, então evite usar a cor verde, a cor amarela vai te ajudar nisso daí. Mancha azulada. Os corretivos laranja, damasco ou pêssego neutralizam esse tipo de manchas, que são muito comuns em olheiras, hematomas, barba e alguns subtons de pele albina ou vitiligo. Por isso que a gente vê muitos vídeos que as pessoas camuflam vitiligo com um corretivo pêssego, só que esse corretivo pêssego não vai neutralizar todos os subtons de vitiligo. Além disso, os corretivos laranja e pêssego é muito usado para cobrir tatuagem. Mancha azul violetada. Corretivos amarelos são bem eficazes contra essas manchas, muito comuns em olheiras e hematomas. Mancha marrom. Essa mancha é mais comum em olheiras e queimaduras solares e, em alguns casos, também melasma. Esse tipo de mancha é neutralizado normalmente com cor rosa, pêssego, malva ou laranja, dependendo do tipo de marrom. Manchas amareladas. Corretivos violetas ou lavanda são muito eficazes contra essas manchas. Manchas acinzentadas. Corretivos vermelhos ou rosados costumam cobrir e trazer de volta o aspecto natural da pele. E caso você tenha acinzentado alguma parte do rosto, você pode usar blushes rosados ou vermelhos para trazer o aspecto natural da pele. Então, mesmo que você tenha terminado a sua maquiagem e tenha percebido que acinzentou, tem conserto com a colorimetria. Para cobrir de maneira eficiente uma tatuagem, a recomendação é utilizar corretivo pêssego ou laranja, porque essas cores servem de fundo melhor do que a própria pele. E depois de identificar a matiz mais presente na tatuagem, usar a complementar dessa cor como corretivo. Após fazer essas duas camadas, poderia ser aplicado a base, mas como dificilmente a gente tem uma base com cobertura total, o que eu recomendo é mais uma camada de corretivo na cor da pele da pessoa. Só então, depois de tudo isso, vem a base. Por que que eu faço isso? Porque assim eu evito que o corretivo colorido se misture com a base e tenha uma nova coloração. Normalmente é muito fácil de acontecer isso quando a gente não tem conhecimento dos produtos e desses reagentes de coloração e acaba criando uma nova cor, uma nova mancha que a gente não gostaria de ter naquela pele. Isso é muito frequente de acontecer e essa é uma recomendação que eu faço. Então, quando vocês trabalham uma mancha muito escura, muito intensa, que vocês têm que usar um corretivo numa coloração intensa, numa coloração mais pura, como por exemplo, se vocês usarem um corretivo na cor vermelha pura ou na cor laranja, se vocês vierem com a base,
essa base pode ficar um pouco avermelhada, um pouco alaranjada. Então a dica é, se tiver que usar um corretivo de cor muito intensa, passe um corretivo na cor da pele para poder selar aquela coloração embaixo e só aí você vem com a base. Ou procure produtos que tenham uma secagem rápida, que não vá misturar com a sua base. Caso seja necessário camuflar a sombra de barba de uma pessoa, devemos observar que geralmente ela tem uma tonalidade marrom, azulada ou azul esverdeada. Devemos usar a mesma técnica de camuflagem de tatuagem. Usar uma cor pêssego ou laranja para neutralizar, depois a camada de corretivo na coloração da pele e a base. A técnica de contorno de rosto foi criado para os atores de teatro e também para os filmes de cinema, pois esses dois grupos de atores tinham luzes muito intensas sobre eles, que prejudicava a sua expressão facial. Assim, utilizando os contornos, os maquiadores acentuavam as características faciais desejadas, de forma que os espectadores pudessem ver a expressão do rosto e entender as expressões faciais. Hoje nós utilizamos o contorno de uma forma mais leve, mas ele ainda é muito útil para caracterizar personagens em filmes ou sessões fotográficas. Por isso, não existe contorno universal. Hoje na maquiagem nós usamos uma forma de contorno para todo mundo. Sempre tem uma regra, sempre é a mesma receita. E na verdade, isso não existe. Por quê? Porque agora a gente entende o motivo de ter o contorno. Então ele é para reforçar a expressão facial, as características de uma face, a beleza da pessoa. Quando iluminamos um ponto, dá a impressão de que ele está mais próximo, em primeiro plano. Por outro lado, quando sombreamos algo, damos a impressão de que ele foi para trás, para um segundo plano. Esse princípio permite que o maquiador escolha o que ele quer evidenciar, conforme ele deseja ou quem está sendo maquiado deseja. Um erro muito comum é usar bronzer para criar sombras. Por quê? Porque os bronzer foram criados para trazer calor à pele. Essa característica torna eles inadequados para ser usado como sombra no contorno do rosto. De forma geral, o maior cuidado que devemos ter é utilizar o contorno de forma suave nas maquiagens que são usadas para o dia a dia. Lembre-se que ele foi criado para o teatro e cinema, onde a luz, a iluminação é muito diferente do dia a dia. Então, algo perfeitamente aceitável para uma sessão de fotos ou uma maquiagem de cinema pode ser completamente inaceitável para o dia a dia. Para colorir olhos, bochechas e lábios, devemos ter em mente o objetivo que queremos atingir, qual mensagem desejamos passar, especialmente se queremos passar um aspecto mais natural, algo que não pareça que está usando maquiagem, ou maquiagens de uso diários ou eventos sociais. Já se você quer explorar o lado artístico, as possibilidades são infinitas, mas acredito que mesmo nesse campo, não se deve abrir mão do bom senso, que muitas vezes é o outro lado da elegância e do bom gosto. No PDF desse módulo tem todos os itens detalhados: delineadores, sombra, máscara de cílios, sobrancelha, blush, bronzer, boca, tudo que compõe a maquiagem. É importante vocês lerem e entender todo o passo a passo e como que vocês vão desenvolver essa maquiagem, compondo todas as cores em todas essas áreas. Não há nenhuma regra de combinação de cores que não possa ser flexibilizada, mas é preciso que dominemos completamente essas regras e que tenhamos o entendimento de o porquê elas existem, antes de tentar quebrá-las. De outra forma, corremos o risco de fazer um trabalho desagradável, sem uma mensagem clara e sem uma razão de existir. Provavelmente
ninguém simboliza melhor uma mente inovadora com capacidade artística e criatividade ilimitadas do que Pablo Picasso. Porém, esse grande mestre só se aventurou pela arte abstrata, que o tornou muito famoso, sendo um cofundador do cubismo após estudar intensamente a pintura clássica e se tornar extremamente habilidoso em retratar a realidade, mesmo que a sua mente criativa lhe inspirasse a fazer outras coisas. Ele só trilhou esse caminho após dominar o conhecimento básico de pintura, que foi o fundamento para os seus movimentos tão inspirados. Assim, nós, maquiadores, devemos lembrar que precisamos dominar o fundamento da maquiagem antes de criar coisas mais completas e mais ricas. O conhecimento bem sedimentado permitirá ao maquiador liberar sua criatividade, sabendo o que está fazendo e por quê. A arte não é aleatória, mas é planejada. Cada linha, cada cor, cada intensidade tem um motivo e visa expressar alguma coisa. Devemos nos capacitar para poder expressar a nossa arte e transmiti-la, ensiná-la a quem desejar aprender.